Primeiro, obrigado pelo convite, Henrique, pessoal aqui da contabilidade. Eu acho que essa união que a gente sempre promoveu desde lá os primórdios da empresa, que é trabalhar o mercado com uma empresa de tecnologia, através dos franqueados, mas em parceria com a contabilidade, é justamente para formar esse ecossistema que ajuda todo mundo a evoluir, a sempre crescer. Né? O capital intelectual que a contabilidade tem para ajudar as empresas a se estruturarem, fazerem os processos do jeito correto e de forma completa, é infinitamente importante para a vida de qualquer empreendedor. Associado à tecnologia, então a gente consegue unir dois mundos bem importantes e fazer essas empresas do mercado brasileiro a escalarem seus negócios. É bem esse nosso propósito. A gente existe para destravar o crescimento das empresas junto com as empresas contábeis aqui no Brasil, tá? Bom, eu sou José Adriano, hoje estou como diretor de marketing de produto na OMIE. Acho que tem... Deixa eu tentar tirar aquela barrinha de cima. Acho que não vai. Tarará. Ela devia sair de lá, mas não tem problema. Hoje eu estou como diretor de marketing de produto na OMIE. O que é essa área de marketing de produto? É uma área que olha o mercado, olha os clientes e entende quais são os produtos que mais dão fit, que mais dão match para a gente atender melhor o mercado. É um pouco dessa ideia. Então a gente ouve bastante o cliente, tem muito contato com o sucesso do cliente para poder entender como a gente pode ajudar as empresas a fazerem os seus processos de gestão serem os mais otimizados e completos possíveis, tá legal? Antes de estar nessa cadeira, eu passei estruturando a área de sucesso do cliente na OMIE, antes a área de suporte, atendimento, parcerias com contadores, e antes eu estava lá, como o próprio Henrique comentou, junto com um pequeno grupo, ideando para a construção do OMIE para o mercado. Então, eu fui passando por diversas áreas, estruturando essas equipes, e hoje estou nessa frente aqui que também toca muito o cliente e toca muito tecnologia, principalmente porque tem a ver com o produto que a gente oferece. E não tem como dissociar a gente olhar o cliente sem olhar a tecnologia hoje em dia. Principalmente num momento da história que a gente vive, que tem inteligência artificial ali embarcada em todas as operações que a gente faz. Hoje você entra no WhatsApp e você tem interação com o IA. Você vai lá no seu e-mail do Google, tem interação com o IA. O tempo todo ele fala, quer que eu resuma para você? Quer que eu monte um projeto? Quer que te ajude a construir aqui um conteúdo? Né? Então, tudo quanto é lugar, hoje tem IA. Então a tecnologia está muito próxima disso. A gente também embarca tecnologia de inteligência artificial já faz um bom tempo. Né? Depois, no momento apropriado, eu conto para vocês um requisito que a gente já tem há anos que usa inteligência artificial e machine learning dentro do sistema para ajudar os nossos clientes. Mas hoje, esse mundo está muito mais voltado e com olhos voltados para essa tecnologia. Então, juntar essas duas coisas é a chave para o sucesso sustentável, tá legal? Tudo tem a ver com tecnologia. Não importa se é uma tecnologia digital, em que você tem ali ferramentas para poder acessar o mundo e gerenciar negócios e criar soluções, mas se a gente observar, isso também é uma tecnologia, que está baseada numa técnica. Então, hoje, certamente, se eu perguntar aqui, quem sabe afiar uma faca? Se eu vou tentar afiar uma faca, eu vou mais cegá-la do que afiá-la. Porque tem técnica, tem jeito certo de fazer. A tecnologia também tem a ver com isso. Tem um jeito certo de você usar, tem um jeito certo de você beber dela e fazer a coisa fluir. Maslow, parece antigo, né? Mas é bem atual. Maslow ele já traz para a gente uma série de necessidades que o ser humano tem, né, desde os primórdios desses estudos aqui. Mas nos dias atuais a gente passa a ter mais outras necessidades, como por exemplo necessidade de conexão e necessidade de carregamento. Sai com o teu celular com a bateria baixa num lugar que você não tem o teu carregador ou não tem uma tomada, começa a bater o desespero, né? Ou pega um carro ali movido a energia, sai viajar e você não encontra um ponto de recarga.
Novamente bate o desespero. Então, a tecnologia, ela vem complementar algumas necessidades que a gente passou a ter como comuns no nosso dia a dia, né? E Maslow, ele trouxe um pouco dessa temática já desde muito tempo, a gente só complementa. E quando a gente fala de tecnologia, eu acho que a gente tem que fazer um retrospecto aqui, como todo mundo aqui tem contato direto com empreendedores ou são empreendedores, a gente precisa olhar, né, o nosso mercado para entender o que é empreendedorismo no Brasil. Porque antes de eu falar de como a gente pode olhar os nossos clientes e entender como a gente pode atendê-los melhor, qual a metodologia para você tê-los no centro, a gente precisa fazer os nossos negócios funcionarem no core, né, na principal função que ele tem. E aí a gente percebe que no Brasil, a gente tem hoje cerca de 21, 22 milhões de CNPJs. Sabe quantas empresas abrem novas por ano? Vocês têm ideia? Chuta aí. 500 mil? 1 milhão? Quem dá mais? Mais ou menos 4 milhões de empresas abrem anualmente. É empresa que não acaba mais. É empresa que não acaba mais. Então, hoje a gente tem uma quantidade de empresas muito grande e as PMEs representam 27% da nossa economia. São aquelas empresas pequenas, mas que elas são sustentáculo de uma boa parte da nossa economia e da grande maioria da mão de obra e das famílias que vivem aqui no Brasil. Então, é um filão de mercado que a gente precisa olhar com bastante atenção e com bastante cuidado. A gente sabe que aqui no Brasil é bastante complicado empreender por conta de vários atributos que no dia a dia complicam pra caramba, né? Desde esse processo de educação que muita empresa nem se preocupa em ter. Ah, vou abrir minha empresa, mas deixa eu estudar o meu mercado. Deixa eu entender o que é gestão, deixa eu entender o que é fazer uma gestão financeira correta, deixa eu entender o que o mercado pode me trazer de ferramentas para eu fazer o meu negócio rodar de um jeito legal. Legislação, hoje a gente vai ter aqui um bate-papo sobre reforma tributária, que é uma tentativa já de décadas que vem sendo trabalhado, mas que agora, ao longo dos próximos anos, a gente vai implementar uma simplificação do processo para fazer esse negócio ser mais otimizado. E dificuldade de acesso a crédito, né? Então, o pequeno empreendedor, ele tem uma dificuldade tremenda de acesso a crédito. Tudo isso faz com que, e não só isso, né? Faz com que nos 2 primeiros anos de vida, 25% dessas empresas morram. E a grande maioria por falta de gestão, ou seja, não saber como gerir o negócio. Se a gente olhar, por exemplo, essas mesmas dificuldades nos Estados Unidos, elas não acontecem. Mas a gente tem um reflexo de que lá a mesma quantidade, o mesmo percentual de empresas quebram nos 2 primeiros anos. Algumas por falta de gestão, mas a grande maioria que a gente tira o fator gestão é porque o negócio realmente não ia dar certo. Ou o produto é errado, olhou-se o mercado e não se descobriu um produto ou serviço que de fato foi aderente, ou errou-se na estratégia da construção do produto ou do serviço. Então, qual é a diferença então? Se aqueles 4 fatores anteriores não influenciam lá nos Estados Unidos, mas influenciam muito aqui, por que será que as empresas, uma boa parte, morre nos 2 primeiros anos, né, 1/4 pelo menos, uma parte sobrevive e pouca prospera? Aqui o tema é prosperidade, né? Como que uma empresa ela precisa olhar o mercado, olhar a tua vida, olhando como ela vai prosperar. Porque sobreviver é a mesma coisa que você trocar 6 por meia dúzia. Né? Fazer isso é você ficar naquele marasmo. Mas a ideia é como que a gente prospera de verdade, tá? E aí a gente entende que comparando entre Brasil e Estados Unidos, né, um percentual aqui de empresas que são PMEs é muito parecido. O percentual de trabalhadores nas PMEs é muito parecido, mas olha o faturamento médio. Olha a diferença, quase 5 vezes menos aqui no Brasil. Então, qual que é a diferença? O que leva lá as empresas que sobrevivem, elas terem um resultado melhor do que as daqui?
né? E aí a gente se pergunta, por que as empresas não crescem? Basicamente por isso, eficiência mais produtividade. Né? A gente tem que olhar processos, tem que olhar ferramentas, tem que olhar uma série de coisas. E é exatamente isso que às vezes a gente não vê acontecendo aqui no Brasil, porque tem muito empreendedor que empreende no susto ou por necessidade. Fui mandado embora, recebi meu FGTS, não tenho perspectiva de conquistar um novo trabalho, vou abrir uma empresa. Ou seja, empreende no susto. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas falta preparação, falta gestão empreendedora, falta educação empreendedora. Mas aqui no Brasil é muito comum você ver ainda as empresas olhando ou fazendo gestão de um jeito muito arcaico mesmo. E isso só prejudica, porque se eu não consigo construir um processo que escala e eu continuo fazendo as coisas de um jeito muito manual, é batata que esse negócio ele não vai crescer, ele não vai prosperar. A gente fala muito em dados, né? Nós estamos na era da informação. Mas se eu não tenho esses dados organizados, como que daqui eu vou conseguir trazer insights, informações estruturadas para eu tomar as melhores decisões? Exemplo, né? Eu quero saber quanto que eu vendi no último mês. Dá para tirar daqui? Dá para tirar daqui. Quanto tempo que eu vou demorar? Vai ser um tempo que certamente não vai ser aquele suficiente para eu tomar a melhor decisão, tá? E aí ainda há uma insistência de fazer um controle muito no caderninho. Sabem qual o percentual de empresas no Brasil que usam ferramentas de gestão no dia a dia delas? Menos de 10% das empresas. Muitas ainda usam caderninho ou usam a planilha do Excel. É legal? A planilha é legal? É. Mas eu vou conseguir fazer o negócio aqui crescer, eu vou ter segurança, eu vou ter segurança em todo tipo de aspecto, né? Tanto no dado como na segurança de acesso? Dificilmente, né? Então, as empresas, elas não conseguem, num cenário assim tão manual, operar de um jeito otimizado, de um jeito que leva a empresa para um crescimento sustentável. E aí, a gente começa a pensar no seguinte: a gente quer que as empresas prosperem, aquela faixinha verde. Para que a produtividade gere prosperidade, eu preciso basear em pessoas. Né? Toda empresa tem gente por trás. Todo CNPJ tem um CPF por trás, que é uma pessoa física. Essas pessoas, elas precisam estar preparadas e elas precisam estar equipadas. Porque sem isso a gente não consegue fazer o trabalho que aquela empresa se propõe no mercado acontecer de forma escalar. Hoje nós estamos num momento da história em que tudo é escalar. Não dá para fazer as coisas pensando em pouco, pensando em fazer o mínimo. Eu tenho que pensar em como atingir o máximo do mercado possível. Se é prestando um serviço ou se é vendendo um produto. E aí quando eu falo em venda de produto é assim, eu vou vender um produto físico. Legal, tem uma lojinha aqui. Não adianta pensar mais na lojinha. E a venda para aquele cliente que pode estar lá 1.000 quilômetros de distância, 2.000 quilômetros de distância. Eu tenho que ir para a internet, eu tenho que ir para uma loja virtual, para o marketplace. Ou seja, tem-se que repensar os negócios. Mesma coisa a prestação de serviços. Né? Eu tenho certeza que tem muitos escritórios contábeis que atendem tanto empresas locais como empresas muito distantes. Como fazer isso? Como atender um cliente que está lá longe, em outro estado, em outro país? Usando tecnologia, não tem jeito. E aí, quando a gente fala em equipar as pessoas, nós estamos falando realmente em produtividade. Aqui é um exemplo bastante tosco, né? Mas imagine só o quanto eu consigo fazer rápido esse trabalho aqui à esquerda em relação ao que está à direita usando essa ferramenta ainda 100% manual, né? Muito bem. Uma coisa bem importante quando a gente fala em empreender é educação. 80% das empresas que sobrevivem, de verdade, elas investem em capacitação. Então, estudar não é uma coisa bonitinha de se fazer, é uma necessidade. É muito importante se preparar, né? Os mercados, né, os clientes estão se tornando cada vez mais complexos. Se você não se prepara, você não consegue alcançar
o nível de exigência que aqueles clientes acabam demandando da tua empresa. Então é bem importante a gente considerar que a missão número 1 de qualquer empresa é ganhar muita eficiência. Não importa o tipo, quer seja vendendo, quer seja prestando serviço. Tá? Em todos os tipos de empresas, o ganho de eficiência ele é fundamental. Né? Por isso que tem que se pensar em processos, no próprio negócio, na qualidade do produto ou do serviço que você presta, na eficiência e na performance, como você faz a coisa acontecer. Né? Pega, por exemplo, imagine só você oferecendo um serviço que tem lá na sua página e tem um botão, contacte-nos. Aí a pessoa deixa lá os dados para você para ser contactado. E você vai conversar com essa pessoa 2 dias depois. Essa pessoa já perdeu a vontade de consumir do seu serviço ou do seu produto. Ao passo que se você coloca lá, fale comigo agora, e no minuto seguinte, né, ou nos instantes seguintes, você entra em contato com essa pessoa, você já surpreendeu pela celeridade no atendimento. Né? Existe uma curva que fala que a cada minuto de atraso que você tem para atender uma solicitação de uma vontade comercial, é inversamente proporcional à vontade daquela pessoa consumir o teu produto ou serviço. Então, quanto mais você demora, menos você vai ter chances de converter aquele lead em um cliente efetivo. Então, hoje a celeridade, a performance e a eficiência no atendimento ao cliente, quer seja vendendo ou quer seja atendendo um cliente da sua base, ela é fundamental, fundamental. Agora, como que a tecnologia ela pode aumentar a produtividade? Todo mundo lembra da pandemia, né? Um fator que levou as empresas a começarem a olhar a tecnologia com mais seriedade foi a própria pandemia. Né? A gente, por exemplo, lá no escritório, nós éramos em, acho que 700 pessoas na época. De um dia para o outro, todos estávamos em home office. Tudo bem, é uma empresa de tecnologia, dava para fazer isso, todo mundo tinha notebook, todo mundo tinha internet nas suas casas, a gente conseguiu fazer um movimento de um dia para o outro. Mas o mundo, de um modo geral, precisou se adaptar. E aí, durante a pandemia, a curva de adoção de tecnologia, que normalmente é linear, em relação à evolução da tecnologia, ela começou a acompanhar a evolução da tecnologia. Pega o Zoom, Meet e outras ferramentas de reuniões remotas, passaram a ser usadas assim de um jeito astronomicamente maior. Tá? Então, a tecnologia ela passou a ser parte do nosso dia a dia. Aí você fala em nuvem. Né? Eu tenho medo de coisas na nuvem, coisa e tal. Mas se você pegar o seu celular agora e for acessar seu e-mail está na nuvem. Se você for acessar o seu banco, está na nuvem. Qualquer coisa está na nuvem. O WhatsApp está na nuvem. Tudo está na nuvem. Né? Por que não as empresas adotarem os mesmos recursos para o seu dia a dia? E aí nós, enquanto pessoas físicas, a gente vai lá para as nossas casas, nossas televisões estão conectadas, em algumas casas a própria geladeira está conectada com a nuvem para poder suprir ali, não só de informação, mas controla até o estoque do que está lá dentro. Aí quando chega na empresa, aquela coisa quadrada, né? Não, vou usar meu computador, meu sistema velho, minha forma velha. Não, as coisas elas podem coexistir, tanto no mundo da pessoa física, como no mundo da pessoa jurídica, tá? Muito bem. Por exemplo, em empresas, de um modo geral, você tem soluções de ERP, né, que ajudam a empresa a fazer o processo da gestão financeira, comercial, né, e estratégica. Então, você tem uma porção de soluções que fazem isso já num modelo em nuvem, que é o SaaS, Software as a Service. Está tudo lá, acessível de qualquer lugar, de qualquer momento ou a qualquer momento, para poder você ter na ponta do lápis o que você precisa gerenciar. Aqui é um exemplo do como nós levamos para o mercado soluções que tocam desde a geração de demanda, né, organização das vendas, vendas de produtos e serviços, compras, estoque, produção, gestão financeira e a conexão lá com a contabilidade. Ou seja, é um mundo conectado de soluções. Né? Uma série de coisas aqui acontecem de um jeito 100% conectado.
né? Ou seja, você foca no teu negócio. A preocupação do empreendedor é focar no negócio e não na gestão operacional, nas atividades operacionais que levam à gestão, porque o sistema faz o que tem que fazer, né? Inclusive com conexão lá com os mundos, com o digital. Já ouviram falar desse termo? Que é o comércio físico e digital, né? A gente faz essa conexão de um jeito automático. Aquilo que você tem publicado lá no Mercado Livre, na Amazon, o estoque é compartilhado com o que está lá na frente de loja, e você, ao vender, tudo fica atualizado de um jeito rápido, sem que você tenha que fazer operações manuais. E aqui está um exemplo de ganho de eficiência. E aqui é um cenário de negócio em que, entende-se, por exemplo, isso aqui é um processo de venda de produto, tá? Onde você traz a venda para dentro de casa, emite a nota fiscal, gera cobrança, confere se o cliente pagou, atualiza estoque. Com um sistema de gestão, você leva esse tanto de tempo para poder, por exemplo, gerenciar 10 vendas num dia. Se fosse fazer tudo na mão, olha a quantidade de tempo. 11 horas. Aqui você leva 0,1 pessoa para fazer. Ali, 2 pessoas para fazer. Ou seja, aqui você consegue escalar o teu negócio para fazer muito mais vendas por dia. Ali, não. Então, a tecnologia, ela traz essa oportunidade de você escalar a operação. Isso toca o atendimento ao cliente, porque aqui você consegue falar com o cliente de um jeito muito próximo e rápido. Ali você não tem tempo de falar com o cliente. Você não tem tempo de atender as necessidades dele, porque você está preocupado em fazer a operação, né? Eu não vou citar um exemplo, mas eu tenho uma cachorrinha, por exemplo, que ela tem um problema no coração. Eu tenho que comprar todo mês um conjunto de remédios para ela tomar. E tem uma única ferramenta na empresa que eu compro, da farmácia de manipulação, que é via WhatsApp. Aí eu falo bom dia. Daí 3 horas eles respondem, bom dia, tudo bem? Como vai? O que você deseja? Ah, eu preciso comprar esse remédio, passo a receita. Ah, instante. Daí 3 horas. Olha, esse é o orçamento, você aprova? Eu aprovo. Aí daí 3 horas. Ah, você pode falar o endereço de entrega? Aí daí... Gente, vai de um dia para o outro o atendimento. E é via WhatsApp, é horrível. É horrível. Ou seja, você está fazendo aqui nesse modelo. Nesse modelo aqui, exatamente nesse modelo. E por mais que você inicie uma conversa assim, olha, eu compro frequentemente esse mesmo produto e eu pago desta forma para entregar nesse lugar, as perguntas vêm na mesma ordem e demora-se o mesmo tempo. Ou seja, você não está usando a tecnologia ao favor da empresa, tá? Você está usando a tecnologia para fazer um trabalho operacional e manual, né? Dá para ser diferente, dá para ser muito diferente. E a gente, a OMIE, né, como o próprio Henrique comentou, a gente se preocupa muito com a educação empreendedora. A gente tem um modo de olhar as soluções e o mercado, olhando para 4 pilares, basicamente. O de gestão, oferecendo ferramentas, de finanças, oferecendo acesso a serviços financeiros, conta digital, antecipação de recebíveis, crédito. O pequeno empreendedor, ele não tem acesso a crédito, é difícil ele ter acesso a crédito. Por meio de uma ferramenta dessas, ele tem ali embutido na ferramenta. Educação empreendedora, né? A gente tem aqui a OMI Academy, e aí, no próximo slide até, vou fazer um jabá do curso de reforma tributária para PMS, que é gratuito, para complementar o que vai ser falado aqui, que vocês podem acessar à vontade, mas dentro da OMI Academy tem mais de 600 horas de cursos gratuitos nas mais diversas áreas. Ajudando o Brasil a olhar para a educação e se estruturar para melhorar os seus negócios. E comunidade, né? Fomentar os empreendedores a conversarem entre si para trocar soluções e tudo mais. Então, a nossa proposta aqui é a gente ser uma super via de informação entre todas essas áreas. Por exemplo, se vocês quiserem, inclusive, ler o QR Code, vocês vão ser levados para esse curso aqui de reforma tributária, que é gratuito para a PME. Ele tem aqui um conjunto de conceitos que levam o pequeno empreendedor a refletir sobre o que é a reforma, o que eu tenho que movimentar. E aí o pessoal fala assim, ah não, e aí cai nas costas da contabilidade, né? Minha contabilidade vai se virar com isso, como minha contabilidade se vira com fechamento contábil, fiscal, com o imposto de renda. Não, minha contabilidade vai se virar com isso. Não, 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 não. A contabilidade é só mais um fator que vai te ajudar
a passar por esse caminho de evolução da reforma tributária. Mas não vai ser a contabilidade que vai te dar todas as soluções, porque você precisa conhecer o modus operandi, as mudanças, né, o que vai ter de novidade para você executar no dia a dia. A contabilidade ela vai ser um super apoio, com certeza, fundamental, mas a gente não pode depositar na responsabilidade da contabilidade e resolver a tua vida nesse momento da reforma tributária, tá? Então esse é um dos cursos que nós temos gratuitos lá dentro da OMI Academy, por exemplo, tá bom? Muito bem, então a gente tem, falando em tecnologia, já para a gente agora começar a falar sobre o que é importante a gente considerar na relação com os clientes, a gente tem que usar ao nosso favor, sempre. E não só na gestão, mas na gestão dos nossos clientes, por exemplo, tá? Se você observar, ó, eu esqueci de tirar para colocar só no final, a tecnologia vem evoluindo. Quem já teve mapa impresso para se locomover? Eu, quando me mudei para São Paulo, eu comprei aquele guia 4 rodas. Que vergonha, né? Hoje tem o Waze ali. Você vai na padaria, você coloca o Waze no carro para chegar até lá, né? Ou para não tomar multa, ou para você não errar o caminho. Mas a gente chegou num momento em que a inteligência artificial, aqui exemplificada pelo ChatGPT da OpenAI, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, nas nossas decisões. E ajuda demais. Não é errado você usar a inteligência artificial quando você quer ganhar produtividade no seu processo criativo, no uso da própria inteligência artificial para criar processos que agilizem, para te ajudar a criar templates, por exemplo, e outras tantas ferramentas que ajudam no dia a dia, para você não ter que ficar inventando a roda. Já tem coisa pronta, muita coisa pronta, que dá para a gente usar baseado na inteligência artificial. E aí, então, como um resumo sobre tecnologia, a gente tem que diminuir o gap de eficiência operacional estratégico e a gente se tornar mais produtivo e competitivo no nosso dia a dia, quer seja no âmbito pessoal, como no âmbito empresarial, né? Quando a gente fala assim, você, pessoa física que não se atualiza, cada dia que não se atualiza, você perde a oportunidade de crescer dentro do seu trabalho. Eu, como empreendedor, eu perco mercado quando eu não me atualizo. Então a gente tem que estar o tempo todo estudando. É um mundo cruel. Então um mundo bastante cruel no sentido de que você não pode parar. Não dá para parar para respirar às vezes, né? Mas é o que está posto aí. E aí a gente tem que, de verdade, ser diferente. Para isso, quando você tem um empreendimento que tem um mercado que usa do teu serviço ou que compra os seus produtos, se você não foca no cliente, você já perdeu, já saiu perdendo. Por quê? Porque o cliente é a razão das empresas existirem. Se a gente não entender, não se conscientizar de que a razão de qualquer coisa que eu faço é para atender o cliente, que vai comprar o meu produto ou serviço, que vai me gerar o retorno e que vai trazer a possibilidade de eu investir em melhoria no que eu faço no mercado, a gente perde a batalha logo de início, né? Tem muita empresa, até é jocoso, mas acho que um restaurante, não sei em qual país ali, mas é um país escandinavo, que a graça deles é atender mal o cliente. Você já deve ter visto na rede social. Mas assim, o negócio é tão jocoso que se torna uma forma das pessoas experimentarem algo diferente. Não deixa de ser uma forma de dar atenção para o cliente. Então, é uma maneira diferente de ver, mas está focando no cliente de todo modo. E aí, Lincoln Murphy é o papa desse tema, né, de sucesso do cliente, de client success, né, ou de customer success. Ele diz o seguinte: o que as empresas querem? Que os clientes fiquem mais tempo. O que a contabilidade quer, por exemplo? Eu quero o cliente que ele fique aqui comigo por anos. Além disso, que eles comprem mais. Vou vender uma consultoria, de uma consultoria estratégica. Legal, estou vendendo algo a mais. E eu presto um serviço tão bom que esses meus clientes,
eles defendem a minha empresa e não só fazem isso, como me apresentam para outras empresas do mercado. Né? Essas são as 3 máximas, né, que o Lincoln Murphy, baseado em toda a teoria de sucesso do cliente, ele define, né, que os clientes fiquem mais tempo, que eles comprem mais, que eles invistam mais no meu negócio para melhorar os negócios deles e que eles defendam a nossa ideia. Tem um terminho chamado MGM, de Member Get Member, que é uma pessoa, né, uma empresa indicando outras empresas. Isso é um efeito cascata muito legal e funciona muito bem. E aí, ele define também o que é sucesso para um cliente. Não é quando eu empurro o cliente para conseguir alguma coisa através do produto ou serviço que eu ofereço, mas é quando o próprio cliente alcança, com o esforço dele, com a percepção dele, o resultado desejado com um produto ou serviço, interagindo com a minha empresa. Isso é sucesso de verdade. Não é eu empurrar um produto. É eu olhar para aquele produto ou para aquele serviço e eu conseguir compreender qual é a proposta de valor e eu conseguir usar aquele produto ou usar aquele serviço para o meu próprio benefício. Isso é sucesso de verdade. Fora isso, é algo parecido só, tá? E aí a centralidade no cliente é a chave, né, para o sucesso sustentável e vai além de suporte e treinamento. Tem muita empresa que fala assim, sucesso do cliente é suporte, é o atendimento. Não, vai além disso. Envolve uma gama de coisas bastante grande. Desde a ativação, a adoção, o atingimento de objetivos, por exemplo. O que é ativação? Imagine só que você vende um serviço e esse cliente ele precisa começar a usar. O momento que ele começa a usar é a ativação. Quando ele está usando aquilo de uma maneira um pouquinho mais repetitiva, ele adotou aquela ferramenta, usou um fluxo completo daquela ferramenta ou do uso daquele produto. E quando ele fala assim, puxa, eu comprei esse produto ou serviço para resolver este problema, ele atingiu o objetivo, que a gente chama aqui de first value. Né? Então, além disso, você tem aqui a expansão e defesa, que é, puxa, quando você, por exemplo, assina um streaming, pega lá o Amazon Prime, você vai lá, paga tanto por mês e assiste todos os filmes. Mas os lançamentos eles cobram uma parte, antes de entrar no hall de filmes que são gratuitos. Então, a expansão significa, bom, esse cliente aqui meu assina, mas ele vai assistir aqui um filme novo e eu vou cobrar por ele. Pagou a mais? Expandiu. E aí você gosta tanto dessa experiência que você fala para os outros. E a ressurreição aqui, o que é? É quando aquele cliente começa a usar um determinado produto ou serviço e ele para de usar. E aí você identifica isso e faz um esforço para trazer esse cliente para dentro da tua experiência novamente. Então você recupera um cliente. Quando a gente fala de software, por exemplo, a gente tem muito disso. Quando a gente vende lá o OMRP para uma empresa, ele passa por todas essas fases. Ativação, adoção, atingir os objetivos. O que você quer fazer quando você... por que você quer comprar o sistema? Porque eu preciso emitir nota fiscal. A hora que ele emitiu a primeira nota fiscal, ele atingiu o primeiro valor. A hora que ele está fazendo isso de forma repetitiva, ele engajou. E à medida que ele vê que tem mais coisas para usar dentro do sistema, ele está expandindo. Olha, tem aqui gestão de compras, vou usar também. Olha, tem aqui emissão de boleto, vou usar também. Olha, tem aqui um relatório de fluxo de caixa, vou usar também. Isso é engajamento. Ou seja, é o processo de expansão que leva a um uso cada vez mais intenso da ferramenta com atingimento de novos objetivos e que vai trazendo uma experiência completa para o cliente. Tá? Produto. Às vezes o pessoal fala, não tem sucesso do cliente para produto. Tem muitas empresas que vendem produto por recorrência. Serviço normalmente é recorrente, né? Você compra lá o streaming, você paga por mês, é recorrente. Mas tem muita empresa que vende produto de beleza, produtos alimentícios que você compra por mês. E ao invés de você ir lá e comprar, você assina. Lá em São Paulo tem uma empresa que você compra uma cesta de alimentos orgânicos. Normalmente não são bonitos, mas eles são orgânicos, né? E aí é chique também. E aí toda semana você recebe uma caixa nova em casa. Eu estou comprando um produto por assinatura. Aí quando eu falo assim, não quero mais o produto.
eu estou indo para um lado de cair no desuso. Aí você começa a ser bombardeado. Mas por que você não quer? Você quer uma promoção disso? Sabia que esse produto aqui, ele além de ser orgânico, ele também impede de não sei o que. Então você começa a ser convencido do contrário. Opa, vou voltar a comprar. Passou pela ressurreição. E você gosta tanto da experiência que fala assim, poxa, compra aí, esse negócio é muito legal. Então, também para a venda de produtos, a gente tem sucesso do cliente atuando como um baseline ali bem forte. E aí, só para a gente ver um pouco das diferenças, né? Quando a gente fala de suporte, a gente está falando de resolver problema. Você liga lá na Vivo, você liga lá na Claro, para você resolver problema. Oh, minha internet não está funcionando, isso é suporte. Tá? Quando você fala em atendimento, são interações reativas, que você manda um questionamento e alguém te devolve com uma instrução, não necessariamente para resolver problema. Quando você está falando de CX, que é experiência do cliente, Customer Experience, você está falando de percepção de jornada. Ah, eu fui, não sei, alguns de vocês são clientes Amazon, provavelmente aqui. Tem lá compra com um clique. Você fala, quero comprar esse livro. Comprar com um clique. Meu, você clicou lá, já está comprado. Daqui a pouco você recebe na tua casa. Né? A experiência da jornada ela é boa. Em outros lugares, você vai comprar aquela experiência da compra do remédio da Lilica, a minha cachorrinha lá que tem problema no coração. A experiência é péssima. Só que assim, é a única farmácia onde tem o remédio, então eu estou preso àquela farmácia de manipulação. Não posso comprar de outra. Então, a experiência, o CX cuida da percepção da jornada, se é boa, se é ruim, e fica melhorando essa jornada o tempo todo. E CS é a geração de valor e sucesso. Então, CS é exatamente isso daqui, ó. Isso toca muito a experiência do cliente? Toca. Mas quem capitaneia essas ações, que são ações diretas de levar você a usar um produto, quer seja um produto serviço ou um produto de compra de produto mesmo, é sucesso do cliente, tá? E para isso, a gente fala de centralidade no cliente, né? O cliente satisfeito, ele permanece por mais tempo. Né? Eu não estou fazendo propaganda Claro, mas o seu cliente Claro já faz acho que 20 anos. Aí de vez em quando liga TIM, liga Vivo. Você quer mudar? Putz, dá canseira só de pensar em mudar, né? Porque está atendendo, não é perfeito? Não é perfeito, mas me atende a minha necessidade. Então, você acaba tendo, pela satisfação, a permanência do uso daquele produto por muito mais tempo. O crescimento orgânico via indicações, quando você tem a centralidade no cliente de verdade, você passa a ter clientes que indicam mais e mais vezes, que é o MGM, Member Get Member, tá? E empresas que têm centralidade no cliente, que são Customer Centric, são mais resilientes. Porque elas passaram a entender o comportamento do cliente. E têm um foco muito mais aprimorado em como atender melhor e satisfazer melhor esses clientes. Tá? E aí, quando a gente fala em centralidade no cliente, quando a gente fala em sucesso do cliente, quando a gente fala em Customer Experience, quando a gente fala em marketing de produto que toca a sustentação de criação de produtos e serviços para atender melhor o cliente, isso não é só uma técnica, não é só uma área, isso permeia a empresa toda. Então isso é cultural, tá? A gente tem que pensar que olhar para o cliente, colocá-lo no centro é um movimento de mudança de cultura, de mudança de mentalidade da empresa e precisa ser visceral. De quem dirige a empresa até quem faz ali o atendimento do cliente lá na frente da empresa quando alguém vai lá conversar com alguém. Tá? Então, a gente, ao invés de pensar em vender produto ou serviço, eu estou pensando em entregar resultado. É muito diferente essa percepção. O serviço ou o produto é o meio pelo qual eu entrego o resultado. E é essa a base do que vai levar o cliente a ter sucesso. Tá? E CS, né, Customer Success, é a ponte entre a promessa de valor e a realização desse valor. Então você fala assim, olha, com isso daqui você vai conseguir fazer tal coisa de um jeito muito fácil e muito rápido. Essa é a tua percepção de quem vende. Mas será que o cliente atende a mesma percepção? Quando eu levo o cliente a se enxergar usando o meu produto ou serviço e ele realmente olhar
de forma verdadeira aquele valor que você está querendo vender para ele, e ele experimenta aquele valor, aí sim a gente acabou garantindo que aquele cliente tem sucesso. E CS é que faz essa ponte, tá? E aí, olha só, aqui passa por alguns pilares da estratégia, que é desde conhecer o cliente, eu tenho que vender para o cliente certo, que é o tal do ICP, né, que é o perfil ideal do cliente. Não adianta eu falar assim, olha, eu com 100 e tantos quilos, não vou falar o tanto depois, estou vendendo para você aqui uma camisa P maravilhosa que quando você usa, você não tem problema com transpiração. Meu, eu não sou o cliente ideal para essa camisa, não cabe em mim. Não adianta, eu tenho que ir para um outro público, né? Então, você tem que definir não só o produto certo para o cliente certo, mas definir a jornada para que esse cliente consuma de forma correta esse produto. O onboarding tem que ser eficiente. Então, por exemplo, imagine que você tem uma empresa que presta um serviço. E para você fazer esse cliente se valer desse serviço, ele precisa passar por algumas etapas. Essas etapas é o onboarding, ele precisa ser legal, ele precisa ser fácil, ele precisa ser eficiente. E eu tenho que acompanhar de forma proativa. E aí é que entra o mundo do data-driven, né? O nosso mundo é baseado em dados. Se eu não consigo olhar o que o meu cliente está fazendo com o meu produto ou serviço, eu não consigo inferir se ele está fazendo bom uso, se ele está tendo sucesso ou não. Aí o Health Score, que é um score de saúde do meu cliente, eu posso olhar diversos aspectos e definir que um cliente com um score tal é um cliente que está legal, está forte, está saudável. Mas quando está abaixo disso, eu preciso tomar cuidado, eu preciso começar a interagir com ele para voltar a fazer esse cliente a estar com saúde no consumo do meu produto ou serviço. E aí você vai experimentar, não existe uma fórmula mágica, né? Para alguns, no caso de software, é eu olhar, por exemplo, se o cliente está usando todo dia ou periodicamente o sistema. É olhar se ele está usando as principais funcionalidades. É olhar, por exemplo, se o cliente que usava num nível tal, ele passou a usar num nível menor. Esse cliente está decaindo no uso do meu serviço que eu ofereço ou do produto que eu ofereço, é um indicativo de que ele pode cair fora daqui a pouco, que é o famoso churn, que a gente vai ver na sequência. Então, é olhar o cliente usando o meu produto ou serviço. E, a partir daí, entender se ele está indo bem ou mal. E aí eu vou definir e executar ações que vão tracionar ele para continuar engajado dentro do meu produto ou serviço. É eu promover educação em conteúdo, como, por exemplo, papos como esse. É eu dar feedback constante e receber feedbacks constante, né? Quem entra no iFood aqui, é até chato às vezes, né? Você faz lá a venda, a compra do seu produto, da sua comida, e aí a hora que você vai avaliar, ele pergunta, como que foi o produto que você comprou? Quais aspectos que você gostou, quais você não gostou? Quem entregou? Como que você avalia? E o iFood, como que você avalia? Você, com esses feedbacks, você vai preenchendo aqui um conjunto de informações que vão nortear o que você pode melhorar no seu produto ou serviço ou no seu atendimento, tá? E alinhamento inter-áreas. É muito comum as empresas trabalharem muito em silo, né? Aquele departamento A, o departamento B, eles se conversam de forma protocolar. Não, quando a gente fala em sucesso do cliente, a empresa toda precisa estar movida de maneira cultural para olhar todos para uma direção semelhante. Não precisa ter a mesma visão, mas ela tem que convergir, porque senão a gente vai ter um atendimento ao cliente de um jeito diferente numa área, em outra, e o cliente se perde. Ele não consegue ver conformidade na empresa. E aí, para finalizar, né, a gente precisa trabalhar indicadores. Né? Isso é para todo mundo agora, né? É uma máxima. Eu tenho que ter indicador de eficiência, eu tenho que ter indicador para tudo quanto é coisa que eu executo no meu dia a dia. Né? O Marcelo, por exemplo, vou citar você. Marcelo está fazendo academia. O indicador dele é índice de massa muscular,
o peso que está diminuindo, né, o determinado remédio que de repente ele tomava e já parou de tomar porque ele não precisou mais, porque a saúde dele melhorou. Ou seja, são indicadores de saúde que você vai perseguir até atingi-los e depois mantê-los. Também aqui você tem uma série de indicadores, né? NPS, SAT, CES, né? E aí a gente vai passar por cada um deles aqui rapidinho: retenção, churn, upsell, adoção, feedback e qualidade escutativa. O NPS, se vocês já passaram por aquele lugar, quanto você avalia o nosso atendimento de 0 a 10? Ou aquela famosa pergunta, de 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo? Isso é NPS. Tá? Essa é a única pergunta clássica que o NPS faz, que mede a probabilidade de um cliente indicar a sua empresa. E aqui você tem a interpretação dos números e qual é a sua pontuação de NPS. E aí você vai encontrar no mercado um benchmark, né, uma comparação do NPS da sua empresa, do tipo de produto ou serviço que você vende, versus o que o mercado tem. E aí você vê se você está bom ou está ruim. Mas é uma forma de você entender se os clientes estão satisfeitos com você pela experiência. Depois, o CSAT, que é o Customer Satisfaction Score, mede a satisfação de uma determinada interação. Por exemplo, com o suporte. Olha, de 0 a 10, de 1 a 5, quanto que você avalia o nosso suporte? E por aqui você tem uma medida de experiência ruim ou boa com o suporte. Depois o CES, que é o esforço que o cliente precisa fazer para resolver um determinado problema. Imagine só, nós que somos uma empresa de software, o cliente nosso está querendo emitir uma nota fiscal. E aí ele errou um determinado código de classificação. Aí a nota bate lá na Receita Federal, na Receita Federal do Brasil, e volta uma invalidação. A nota não foi aprovada, né, para ser emitida. E aí ele demora um tempo tamanho para resolver esse problema, que leva ele a ter uma percepção de esforço gigante para resolver essa situação. Agora, se você tivesse uma situação em que o sistema identificou que deu esse erro de rejeição, olha, notei que a sua nota fiscal teve esse erro de rejeição. Para você resolver esse problema, siga esses passos aqui. O esforço dele vai ser muito menor para resolver a mesma coisa. Então, esse indicador de esforço, ele vai indicar o quanto está difícil daquela empresa resolver os problemas dela com o teu produto ou serviço. A retenção é o quanto eu consigo manter de clientes de um mês para o outro. Né? Se de um mês para o outro eu tinha 100 clientes, perdi 10, eu tive retenção de 90%. Ou seja, esse é um ponto, principalmente para empresas que têm serviço de cobrança recorrente, que precisa cada vez mais tomar uma importância muito grande. Quanto mais eu retenho o cliente, mais eu consigo ter uma perpetuidade financeira. E aí tem mais, né? Quando a gente olha um cliente de recorrência, uma venda que eu fiz lá no início do ano, a gente chama da venda do mês, de R$100. Mas quando você anualiza, esse cliente no ano vai me dar um retorno de R$1.200. No mês 100, no ano 1.200. Se ele comprou em fevereiro, no mês 100, no ano 1.100. Se ele comprou em julho, no mês 100, no ano R$600. Logo, as vendas que eu fiz aqui no início do ano vão me dar um retorno anualizado maior do que aquelas vendas feitas ao longo do ano. Portanto, eu consegui reter esses clientes, eu ter um bolo de receita acumulada no final do ano muito maior. Quanto mais eu tenho balde furado, menos eu retenho o cliente, menos resultado acumulado eu vou ter ao longo de um ano, que é o ARR, né? Que é a receita recorrente anual. E essa é uma medida que muitos investidores olham, né, como um dos fatores para olhar se aquela empresa é saudável ou não, se merece um investimento ou não, além do EBITDA, ou EBITDA, né, mas o resultado geral da empresa é olhado por vários aspectos, e o ARR é um deles, principalmente para empresas que são de recorrência. Churn é um perigo, é a morte para a empresa que vende por recorrência. Quanto mais clientes eu vou perdendo, isso, claro, está associado à retenção, né? Mas o churn, ele efetivamente vai indicar, dependendo do indicador que você tem aqui, que você parou de crescer. Não adianta eu ganhar 100
e perder 10, perder 20. Ainda mais se eu perder logo no início do ano, eu estou perdendo aquela receita acumulada de uma forma muito significativa. Isso precisa ser levado muito a sério. Isso pode levar a empresa a morrer, efetivamente, tá? Upsell é quando a gente consegue fazer o cliente começar a consumir mais coisas do portfólio de produtos ou serviços que eu ofereço. No exemplo lá do stream, eu pago a mensalidade, mas eu assino de vez em quando, eu alugo algum filme de vez em quando. Eu tenho uma super contabilidade que eu pago lá um honorário contábil, mas eu preciso de um consultor para fazer uma análise tributária da minha empresa. Vou comprar um serviço a mais, fiz um upsell. Esse é um exemplo. Você vende lá o box de produtos orgânicos de 5 quilos. O cliente passou, a família aumentou, ele passou a comprar de 7,5 kg, fez um upsell. Então, é o quanto você consegue motivar o cliente a consumir mais produtos ou serviços. E aí a adoção de funcionalidades é exatamente o que leva o cliente a se engajar. Eu preciso motivar o cliente a usar o meu produto. Porque se ele não usa, ele cai no desengajamento. Tá? Então, a autoadoção indica que o cliente está percebendo valor real na solução e é o que faz ele permanecer e indicar mais. E o feedback e a escuta ativa são duas coisas que andam juntas, né? Não só no sentido de eu oferecer para o cliente feedback sobre o uso das minhas soluções, mas eu ouvir o cliente de um jeito tal que eu consiga perceber nas entrelinhas coisas que eu posso melhorar no meu produto, tá? Então, feedback e escutativa vão realmente trazer insights muito poderosos de como você pode melhorar, não só a comunicação, mas o produto em si, tá? Então, para finalizar, CS, sucesso do cliente, é responsabilidade de todo mundo, não dá para ser de uma pessoa só. Ah, eu tenho que ter CS na minha empresa? Não é obrigatório. Mas a empresa precisa entender que mesmo não tendo uma área institucionalizada de sucesso do cliente, o cliente sempre precisa estar no centro. Aquela máxima do cliente tem razão, ela é verdade. Né? O nosso CTO, né? O Rafael Holmes, ele fala assim: se o cliente teve uma dificuldade, não é problema. Para usar o sistema que a gente oferece, não é problema do cliente. Fomos nós que não pensamos de uma forma melhor de ele fazer aquela operação sem a dificuldade que ele relatou. Então, independente se você tem uma área de sucesso do cliente ou não, o cliente ele precisa ser o centro das atenções. E as empresas centradas no cliente ganham vantagem competitiva em relação a qualquer outra. Né? Isso é natural. Né? E aí, o que você pode mudar amanhã? Né? Tem que começar agora a pensar nisso, não dá para deixar para depois. Né? Independente, como eu falei, você não precisa ter uma área de sucesso do cliente, de customer experience, mas se mover para atender ao cliente com ele no centro é um fator crucial. Tá? E aí, empresas que colocam o cliente no centro não apenas vendem mais, elas permanecem mais relevantes, com certeza, e elas vão ser mais observadas de uma forma efetiva no mercado. Pessoal, foco no cliente, e é essa mensagem que eu queria trazer para vocês aí nessa manhã de hoje, tá bom? E sempre trazendo uma máxima do Leonardo da Vinci, né? Você não precisa pensar nada complexo. Leonardo da Vinci era um cara extremamente complexo, mas ele dizia que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então não precisa pensar em coisa mirabolante para atender melhor o cliente. Faz o básico bem feito, faz o feijão com arroz. Com isso eu tenho certeza que o sucesso ele vem a reboque. Tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Valeu.